Oi, pessoal, tudo bom? Então, vamos para a resolução do exemplo 8, então. Tá? Aqui a gente quer determinar o supremo e o ínfimo, caso eles existam, desse conjunto A, que é definido como o conjunto dos elementos 1 sobre n mais n, onde n é um número natural. A gente está olhando isso dentro do conjunto dos números racionais. Bom, então primeiro eu vou começar escrevendo quem é esse meu conjunto A. Colocar alguns elementos só para a gente se localizar mais, né? Então, o meu A é o conjunto que tem. Se o meu n for 1, a gente tem o 2. Se o meu n for 2, então a gente tem meio mais 2, ou seja, a gente tem 5 meios, né? Se o meu n for 3, a gente tem 1/3 mais 3, 10 terços. Se o meu n for 4, a gente tem 1/4 mais 16, ou seja, 17 terços. E assim sucessivamente, né? Se a gente for tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? Então, a gente vê que a gente fica com 1 mais n ao quadrado dividido por n. Isso continua, né? Que é infinito esse conjunto aqui. Então, isso aqui como o conjunto dos números racionais. Bom, olhando para esses números, é razoável, né? A gente percebe que, pelo menos esses números que a gente escreveu, que eles estão de forma crescente, né? Ou seja, 2 é menor do que 5 meios, que é menor do que 10 terços, que é menor do que 17 terços, e assim sucessivamente, tá? Eu vou afirmo para vocês, né, que de fato os elementos desse conjunto são crescentes, né? Se a gente for olhar conforme o n aumenta, as imagens por n também aumentam, né? Mas eu vou deixar isso como tarefa para vocês, né? Então, a tarefa é que se a gente definir a função f de n igual a 1 sobre n mais n para n pertencente aos naturais, f é crescente, tá? Crescente. Bom, então, trabalhando com isso, a gente tem que, né, temos que 2 é cota inferior de A e 2 pertence ao conjunto A. Bom, então o que a gente tem aqui? Se o 2 é cota inferior de A e o 2 pertence a A, então, o 2 é menor ou igual do que A para todo A pertencente a A, né? Ou seja, ele satisfaz a primeira condição da definição de ínfimo. E se a gente pegar um elemento que seja também uma cota inferior, né? Se eu pegar aqui um C pertencente aos racionais, tá o quê? Tá o quê? O C é menor ou igual do que A para todo A em A, como o 2 pertence a A, então o meu C também é menor ou igual do que 2. Ou seja, o 2 satisfaz a segunda propriedade da definição de ínfimo, né? Então, portanto, ele é a maior das cotas inferiores. Ele é uma cota inferior e é a maior das cotas inferiores. Portanto, o ínfimo do meu conjunto A é o número 2. Legal? Bacana. Bom, agora vamos avaliar o supremo. Para avaliar o supremo,
a gente tem que falar de cotas superiores desse conjunto aqui. Para falar de cotas superiores, a gente teria que ter que esse conjunto seria limitado superiormente. Bom, mas se a gente olhar para os elementos aqui desse nosso conjunto A, né, a gente tem que esse n está aumentando cada vez mais. Esse 1 sobre n diminui, mas ele diminui de forma lenta, então esse n daqui aumenta. Então, isso nos dá um indicativo de que esse conjunto não é limitado superiormente. Se ele não é limitado superiormente, ele não tem cotas superiores. Se ele não tem cotas superiores, ele não tem supremo, ok? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é provar que o conjunto A, né? Então, aqui, que o conjunto A não é limitado superiormente, ok? Então, vamos provar. Vamos provar. Provar que A não é limitado superiormente. Bom, para a gente provar que ele não é limitado superiormente, o que que a gente faz? A gente vai tomar um elemento do corpo, né, do conjunto Q, onde que a gente está olhando esse A, qualquer, e a gente vai mostrar que existe um elemento do conjunto A que é maior do que esse elemento que a gente está tomando em Q, ok? Bom, então aqui, seja K pertencente a Q, um elemento qualquer, tá? Como a gente já viu que o n não é limitado superiormente em Q, né? Então, como n é ilimitado superiormente, superiormente em Q, então, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que esse n0 é maior do que k, seja qualquer que seja o k que a gente tomou. Logo, a gente tem que n0 mais 1 sobre n0, que é o nosso elemento típico do conjunto A, isto é estritamente maior do que o n0, porque eu estou somando esse 1 sobre n0, que é sempre positivo. Bom, mas esse meu n0 era maior do que k, né, que existia pelo fato do conjunto dos números naturais não ser limitado dentro dos racionais. Bom, ou seja, a gente encontrou um elemento, n0 mais 1 sobre n0, que é um elemento de A, né? Esse cara daqui pertence a A, né? Que é maior do que esse K que eu dei. Portanto, né, a gente provou que o nosso conjunto A não é limitado superiormente, né? Então, portanto, A não é limitado superiormente. Donde ele não tem cotas superiores e, portanto, né, não existe o supremo, donde não existe o sup do conjunto A. Beleza? Então, aqui a gente resolveu esse problema, né? A gente determinou que o supremo do conjunto não existe, a gente determinou que o ínfimo desse conjunto é 2. Beleza? Bacana, então.